Fala galera, beleza? Tudo bem? Prazer, meu nome é Igor Celestino, estamos aqui mais uma vez no Sioncast, sobreiro aqui da Escola de Oração e Intercessão, mas também me faço sobreiro ali da Jocum Ponte, ali no interior de São Paulo, ali em Atibaia. E estamos aqui com um convidado, o pastor Rabson, da Igreja da Comunidade Vida, Comunidade Vida. Nós estamos muito felizes com ele. Ele está nos dando aula essa semana sobre história da igreja. Tem sido uma semana maravilhosa, onde a gente tem caminhado por vários textos mostrando a igreja primitiva e todos os acontecimentos disso, né? O porquê nós estamos aqui, como começou tudo isso. Mas hoje nós viemos conversar um pouco sobre Israel e o movimento de oração. Mas antes disso, pode se apresentar um pouco, falar um pouquinho de você, quem é você, de onde você veio, o que o senhor faz? Tá certo. Prazer, Igor, primeiramente, estar aqui com vocês, né, podendo servir, podendo partir o pão, né? Sim. Isso é evangelho, né? Eu gosto muito desses momentos, prezo muito por esse momento, porque sentar, dividir, compartilhar e construir algo junto, né? A igreja primitiva fazia assim, compartilhava as refeições, e eram nas refeições que coisas eram construídas, né? E então, isso é seguir a orientação de Paulo, que recebi do Senhor, também vos entreguei, né? Trazer para a mesa e partir aquilo que nós já recebemos e dividir um com o outro, isso é edificante, né? Sim. E então, é uma alegria poder estar aqui com vocês no podcast, conversando, batendo mais esse papo. Como já foi dito, meu nome é Ravlisson, é difícil, né? Tem que exercitar muito. Sou nascido e criado em Macaé, sou casado com Vanessa, há 17 anos nós somos casados, temos 2 filhos, Radassa, de 12 anos, Azaf, de 5, e fomos chamados pelo Senhor há um tempo, estamos ali na igreja local, na Comunidade Vida, em Macaé, pastoreando a igreja local, apacentando o rebanho do Senhor. Pela graça de Deus também, sou escritor, sou autor de alguns livros, que já publicamos, já lançamos, outros que a gente está em andamento, e estamos ali pastoreando a igreja do Senhor e com o propósito, a missão de preparar a noiva para o grande dia, né, para o casamento. Então somos amigos do noivo. Amém. A noiva não é nossa, a noiva é dele, mas há zelo, há cuidado com a noiva, e o nosso intuito é prepará-la para o dia do casamento, e até que ele venha, essa é a nossa missão, preparar a noiva para que se encontre com ele. É um prazer estar aqui. Legal, nós ficamos felizes mesmo. Obrigado por ter aceito esse convite, conversar um pouquinho. Uma honra. E, cara, fala pra nós como foi. A gente tá sabendo que você foi pra Israel. Me conta, foi a primeira vez, foi a segunda? Como foi pisar nessa terra que tantas pessoas dizem, que a Bíblia fala sobre este povo escolhido pelo Senhor? E como foi pra você estar nesse lugar? Então, Igor, essa foi a segunda vez, tá recente, né? Agora, em março de 2022, eu fui pela segunda vez, mas em 2018 eu fui pela primeira vez. É interessante porque até então eu não tinha vontade de ir a Israel, porque a gente acaba sendo ensinado, doutrinado, né? Uma cultura contra Israel, né? Anti-Sião. E então, por muito tempo eu fui doutrinado que era idolatria ir a Israel, né? Idolatrar o lugar, a geografia. E então, por muito tempo eu fiquei preso nesse entendimento. Mas o meu pastor, o apóstolo Joel, com um tempo conseguiu, pastoreando, orientando, ensinando, mudar, transicionar isso no meu coração, até um dia que eu fui batizado por esse amor, por essa paixão, por esse desejo de ir a Israel. E em 2018, quando eu fui pela primeira vez, fui com ele, né, um homem que também é apaixonado por Israel. Quando eu fui com ele em 2018, já era a 30ª vez que ele ia a Israel. Já dormiu lá com os beduínos, já fez de tudo que você possa imaginar em Israel, né? E então, tive esse privilégio, essa graça de pisar em Israel em 2018 pela primeira vez, e foi realmente um tempo magnífico. Agora em 2022 também foi muito bom, e parece que foi a primeira vez, né? Como em 2018. E então, o que resume o que eu senti quando eu desci lá em 2018, quando eu desci agora em 2022 também, foi o que o salmista disse, né? Davi disse, Salmo 122,
verso 1, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa alegria tomou conta do meu coração quando eu pisei em Israel e especificamente quando chegamos em Jerusalém também. Essa alegria tomou conta do coração, tendo a certeza que aquela terra, que aquela geografia é a casa do Senhor. Nossa, eu fico imaginando mesmo como deve ser para nós, né? Estar nesse lugar, ir para Israel, né? Porque também concordo, eu nunca vi uma apologia na igreja a nós irmos para Israel, né? Mas pelo contrário, a galera nunca viu com um olhar bom assim, né? Mas ano passado meu pai teve a oportunidade de ir para Israel, né? Uau. E ele é pastor da Assembleia e ele juntou com alguns irmãos, fez uma caravana e foi. E quando ele voltou, pastor, meu Deus, cada assunto, cada foto, cada vídeo, cada ensinamento, ele deixou claro que em todos os lugares parecia que ele estava com Cristo mesmo ali naquele lugar. Ele olhava para as cidades, olhava para os muros, olhava para a Galileia, para o mar, pregava o texto e ele falava: filho, você precisa ir. E não é algo religioso, não, mas você precisa ir porque faz parte da sua história. É isso mesmo. Porque a história de Deus, ela começa escolhendo, né, um povo, né, pastor? Então, é muito proveitoso para nós estarmos nesse lugar. É verdade. E muitos diziam, né, isso é idolatria. Sim. Mas ir a Israel não é por causa de Israel, é por causa do Deus de Israel, né? Exatamente. Quando vamos a Israel, nós honramos o Deus de Israel. E assim, eu amo as Escrituras, eu amo a Bíblia, né? Então eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer na lei do Senhor. Então para mim é sempre muito prazeroso ler, estudar, meditar. E a experiência que eu tive quando eu estive em Israel, caminhando essas 2 vezes em Israel, foi como se eu estivesse andando nas Escrituras. Nossa. Ler, estudar as Escrituras é maravilhoso. Agora, caminhar nela, andar, pisar nas Escrituras é maravilhoso. E essa foi a experiência, né? E como você disse, Israel é um lugar tão pequeno, né? Considerado, comparado ao Brasil, né? Todo o país de Israel é do tamanho de um estado pequeno no Brasil, por exemplo. Mas é um lugar que concentra uma essência muito forte. Cada lugar é muito especial, cada lugar é importante, né? São muitas experiências, mas, por exemplo, estar no Mar da Galileia, navegar, cara, no Mar da Galileia. Você navegou lá? Naveguei no Mar da Galileia. E em um determinado momento, você parar o barco lá e ficar lá, à deriva, no meio do Mar da Galileia, é impossível você não se colocar na história. E então, as pessoas que conhecem aquela região, aquela geografia, dizer para você assim, cara, foi mais ou menos aqui que Jesus veio encontrar os discípulos, veio andando sobre as águas. Deve ser mais ou menos nessa região. Você já começa a imaginar ali, olhar. Cara, é impossível você não sentir o socorro de Yeshua, sabe? É impossível Yeshua não vir sobre você, sobre aquele barco ali e falar, cara, eu estou vindo te socorrer. Então, cada lugar tem uma teofania, cada lugar tem um batismo, uma essência, entendeu? E então é impossível, a região da Galileia é muito rica, né? Até porque Jesus investiu muito tempo naquela região. A maior parte do ministério de Jesus acontece na região da Galileia. A maioria dos milagres de Jesus acontecem na região da Galileia. Então está em Tiberíades, em Cafarnaum, está naquela região ali da Galileia. É realmente poder viver essa história, poder pisar na história e viver a experiência, porque Israel não é só turismo, entendeu? É isso que a gente precisa. Eu não posso ir a Israel como eu vou, por exemplo, a Petrópolis, né? Sim. Eu amo Petrópolis, já fui várias vezes a Petrópolis e visitar o Museu Imperial, a Casa dos Santos Dumont, cara, magnífico, mas aquilo ali é a história presa só e acabou, né? Mas Israel é mais do que turismo. Ir a Israel é conhecer a história, andar sobre a história, mas é também ter a oportunidade de viver a experiência nesses lugares que tem esse batismo, sabe?
o monte onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Há uma unção, cara, naquele lugar, uma graça, você sente, como o seu pai mesmo disse. Sim. A impressão é que Jesus está ali realmente do seu lado, caminhando o tempo todo, né? E então, está no lugar onde aconteceu a pesca maravilhosa e Pedro e os discípulos se encontram com Jesus no Jardim do Túmulo. Cara, são muitos lugares, são muitas experiências que é possível viver lá. Nossa, imagino. E igual, eu nunca fui, né? Então provavelmente alguém vai estar vendo a gente conversar e algo vai tocar nessa pessoa, ela vai querer ir. E eu, sei lá, você tem alguma dica para nos dar, para quem quer ir pela primeira vez, alguma coisa que você passou, alguma coisa engraçada que você passou, você falou, nossa, ainda bem que eu levei isso, ou que eu me preocupei com isso e tal. A primeira coisa que a gente precisa fazer é vencer essa religiosidade, porque Sim. criaram uma religião contra a religiosidade, né? Criaram ali uma força contra Israel, contra Sião, e muitas das vezes nós, né, o povo de Jesus, os cristãos, estamos compactuando com isso, né? E então a primeira coisa que a gente precisa fazer é vencer isso, né? Ter o desejo, ter a vontade de estar em Sião, de ir a Israel e conhecer a história. E uma coisa que eu gosto de usar muito, Igor, para inspirar as pessoas a irem a Israel, é termos o seguinte entendimento. Israel abriga não só a história do que aconteceu, do que passou, mas Israel não é só um museu, cara. Não é um lugar onde se expõe o que aconteceu. Sim. A história de Israel está sendo construída. E presta atenção, Israel é o palco onde Deus escolheu para o tempo vindouro. Sim. Quem acredita na volta de Jesus tem que amar Israel, porque é lá que Jesus volta. Sim. Quem acredita no retorno de Jesus, Yeshua, vai entender que ele vai descer no Monte das Oliveiras, assim como ele subiu, foi do Monte das Oliveiras, ele vai descer ali, ele vai entrar na cidade antiga de Jerusalém. Então não tem como não se apaixonar por isso. Muitas pessoas ficam, Israel por causa da história, do passado, o museu. Não, Israel não é só sobre o que passou, é sobre o que está por vir. Sim. Tudo que está por vir vai acontecer naquele lugar. A nova Jerusalém vai descer naquele lugar, vai encaixar naquele lugar. E então nós temos muitos motivos para amar Israel. Uma dica importante para quem vai a Israel. Se puder, não vai sozinho. E não vai com quem não conhece. Entendi. Vai a Israel com quem conhece bem Israel. Porque você vai aproveitar mais. Sim. Vai conseguir explorar, vai conhecer, vai haver a transferência. E até mais seguro, né, pastor? Isso, de informação, de conhecimento, é mais seguro, sabe? Sim. Porque em Israel a gente está ali vivendo, é claro, uma tensão. Claro, quem vive no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, é PhD, o lugar mais seguro do mundo, sério, o lugar mais seguro do mundo é Jerusalém, né? Caraca. O lugar mais seguro do mundo, porque as maiores três religiões do mundo estão ali e é interesse das maiores religiões do mundo proteger Jerusalém. Então, existe, por exemplo, o cristianismo não quer destruir Jerusalém porque tem algo precioso. O judaísmo não quer destruir Jerusalém porque tem algo precioso. Sim. O islamismo não quer destruir, sabe? Então, os possíveis inimigos querem proteger Jerusalém. Sim. E então é um lugar seguro, mas tem os seus riscos, né? Então, vá com quem conhece. E então essa pessoa vai poder dar todas as dicas, compartilhar, né? Eu vivi, você pediu para contar uma experiência, né? Eu vivi algo engraçado. A primeira vez que eu fui em 2018, não sabia nada de nada e fui, embora com o meu apóstolo que conhecia muito, mas acabou não me dando essa dica. Aí tem a bagagem despachada e a bagagem de mão. Só que a gente não foi direto para Israel, a gente fez escala em Madrid. E a gente ficou ainda quase um dia, né? Chegou cedinho e saiu só tarde de Madrid. Então eu saí de Macaé, fui para o Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Madrid, depois de Madrid para Tel Aviv, para Israel. Então você viu aí, né? Levamos aí uns 3 dias até chegar em Israel, desde quando eu saí de casa até chegar lá, uns 3 dias. Só que eu não levei roupa na bagagem de mão. Nossa. As minhas coisas, minha roupa, escova de dente, as coisas todinhas foram na bagagem que eu despachei. Nossa, na mala de mão ali estava minha Bíblia, meu computador e tal. Meu Fiquei Deus. sem nada. E então, quando a gente chega em Madrid ali, todo mundo foi no hotel, tinha roupa para tomar banho e tal. Você sem nada. E eu sem nada. Eu paguei esse vacilo aí, esse mico, né? E as coisas foram embora
na bagagem despachada, eu só encontrei minha bagagem lá em Israel e todo mundo ficou me sacaneando. Imagino, porque né? Todos os vídeos, todas as fotos eu tava com a mesma roupa. Né? Parecia um propósito que eu tinha feito, né? Não, enquanto eu estiver lá, eu não vou tirar a camisa. 3 dias com aquela camisa e o povo me sacaneando, né? Mas passei um sufoco. Viu, ó? Presta atenção na sua bagagem, qual bagagem você vai despachar, porque senão você vai ficar igual o pastor, viu? Isso aí. Um tempão com a mesma camisa. Que legal, pastor, que legal. Pastor, fica à vontade, a gente tem pão de queijo. A Sion Cash aqui galera preparada, é muito viu? chique. Muito chique, viu? Isso mesmo. O pastor até falou que parece cafezinho de mineiro. Parece. Isso aqui é um podcast de mineiro, cara. Muito legal. Sim. Então, pastor, queria saber como nós sabemos que nós somos gentios, né? E eu sempre fiquei imaginando como é essa relação e trazendo, nós vemos na palavra de Deus o quanto os salmistas e também os outros profetas dizem a nós o quanto nós temos que olhar para Israel, orar e o porquê existe. Porque, do meu ponto de vista, parece que tem uma rixa, você pode explicar melhor do que eu, mas onde foi instaurado esse problema da igreja e essa aversão a Israel e se existe algum tipo de rixa mesmo ou era só nos tempos dos apóstolos, Paulo e Pedro, não sei. Pois é. Nós somos vítimas, né, de um movimento anti-Sião e a gente acabou trazendo isso para dentro da igreja, para dentro do cristianismo, né? Uhum. No entanto, a gente deveria ser a favor, estar do lado de Israel. Imagina um pai tem um filho legítimo, biológico, e adota um outro filho, e esse filho vem das margens da sociedade, é adotado, honrado dentro de casa, e agora, depois que está dentro de casa, ele se levanta contra o filho biológico, né? E então, quando nós nos comportamos assim, é exatamente isso que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que o pai não se alegra com isso, em que o filho adotado, que somos nós, o povo gentil, esteja dentro de casa, se levantando contra o filho biológico que é o judeu. E então, quando isso nasce, desde o início, desde o princípio, há uma rivalidade, uma rincha entre judeus e gentios. Sempre houve, né? No início era o contrário. No início os judeus perseguiam os gentios. Então, houve ali o Concílio de Jerusalém, o apóstolo Pedro, Tiago, tal, convocam isso. E então decidem naquele momento também se vão aceitar Paulo como apóstolo ou não, por não ter andado com Jesus, por não ter sido um dos 12 de Jesus, e não só por isso, mas por também não confiarem que era um judeu, né? Por mais que filho de pai judeu, mãe judia, mesmo assim, nascendo em Tarso, tal, eles não criam aí nessa legitimidade de Paulo como judeu. Então houve essa discussão, até que ficou decidido, né, que Paulo seria, sim, apóstolo, que o gentil poderia, sim, acreditar na mensagem de Jesus, reconhecer que Jesus ressuscitou, e então termos acesso ao cristianismo, sermos cristãos. É claro que naquela época não tinha esse termo, mas então ali fica decidido, então somos liberados. Antes a ideia era que a gente primeiro se convertesse ao judaísmo, para depois se converter ao cristianismo. Sim. E foi nesse concílio que foi decidido, falou, não, o pagão pode se converter direto ao cristianismo, pode confiar direto em Jesus, não precisa fazer um treinamento dentro do judaísmo. Foi ali também que nós fomos liberados da dieta alimentar, né, da cultura alimentar kosher dos judeus. Então, podemos então ser cristãos, ser seguidores de Cristo, sem ser judeus e sem seguir as práticas do judaísmo. Sim. E então, nesse momento, o judeu nos inclui, nos aceita. E então, com o passar do tempo, ainda há essa rixa, essa rivalidade, e agora a coisa muda de figura. E agora o gentil começa a perseguir o judeu. A igreja do gentil cresce muito, né? Hoje, o cristianismo, no último censo, tinha 2,3 bilhões de cristãos. Nossa. Então, cresceu muito. E a maioria esmagadora é gentil.
98% dos judeus não são messiânicos, não crê que Jesus é o Messias. E então hoje o movimento do cristianismo é uma maioria esmagadora de gentios. E então, e isso tem um propósito, né? Porque o coração deles foi endurecido para que se alcance a plenitude. Está no caminho certo, isso é projeto de Deus. E então, esse crescimento, esse inchaço dos gentios como seguidores de Cristo é o propósito de Deus. Por isso o tempo da graça. O tempo da graça é essa longanimidade, é Deus aguardando com que a gente seja alcançado para que a gente não se perca. E então, como nós crescemos, muita coisa agora vira de figura. Agora o gentil começa a perseguir o judeu. Nossa. Eu li um livro quando um judeu governar o mundo, e ali eu tive uma aula de história magnífica, e eu descobri que alguém que é referência para a gente, um pai na fé, né? Alguém que tem muito significado para a gente, vacila em um momento e acaba trazendo isso para dentro da igreja. Lutero teve esse preconceito. Lutero perseguiu os judeus de alguma forma. Sim. Lutero chegou a ponto de proibir a ceia, a comunhão entre gentil e judeu. O judeu não podia se assentar à mesa na ceia do Senhor junto com o gentil, entendeu? E então, nós herdamos esse ranço aí do movimento, da ação contra Israel, contra os judeus, e nós trouxemos. Por isso, a dificuldade de ir em Israel, por isso a dificuldade de orar por Israel, por isso a dificuldade de aceitar os judeus, né? Uhum. Aí os outros perguntam assim, mas você não gosta de Israel? Não, não gosto de Israel, nem gosto de judeu. Por quê? Não sei, não sabe. Mas eu não gosto. Sim. No máximo que fala é assim, não, porque matou Jesus. Aí fica fácil, né? E não foram os judeus que mataram Jesus, né? Quem matou Jesus fui eu. Foi você. Somos nós. Somos nós. E linkado a isso, como é essa relação? Você pode falar muito melhor do que eu, estando em Israel e lidando com os judeus. Existe essa algum tipo de rivalidade ou rixa entre nós, sendo gentios, indo para Israel e encontrando com o povo judeu? Então, 2 pontos de vista. Primeiro, vou falar a nível de nação, né? A nível de pátria. O brasileiro ele é muito bem recebido, nós somos muito bem recebidos em Israel. Inclusive, agora em 2022, eu tomei uma dura lá no aeroporto de Tel Aviv, né? Cheguei barbudão, tal, com cara de árabe, dei mole, né? Botando lá uma pinta de árabe, meu irmão também. E então a gente tomou uma dura lá no aeroporto, mas até descobri 2 coisas. A primeira coisa, que nós somos brasileiros. E a segunda coisa, descobri que nós somos pastores, né? Aí quando falou, não, eu sou pastor no Brasil, eu estava com um grupo, né? Liderando ali um grupo, levando uma equipe para Israel. Então, quando eles perceberam isso, não, você é pastor do Brasil? Vambora, cara, tá em casa, né? Então, o policial ali chegou a respirar fundo, sabe? Ele tava tenso, boladão com a gente. Nossa. Quando falou, do Brasil já, porque achou que a gente era árabe, né? Do Brasil, pastor do Brasil. Pode vir, pode entrar, né? Meu Deus. E moral, assim, hein? E assim em cada lugar. Em Jerusalém é muito seguro, né? E então, em cada lugar você passa ali detector de metais, policiamento e tal. E em um lugar desse, de repente, um dia você for parado lá, suspeitando que você é árabe ou qualquer coisa, é só falar, Brasil, sou do Brasil. Falou Brasil, Ronaldinho, futebol, acabou. Pelé, bora, pode entrar. Então você vira de casa, né? Então, nesse termo de pátria, o Brasil é muito amado, porque é uma das nações que mais viajam para Israel. Israel deve uma gratidão ao Brasil, porque Israel só se torna um estado, uma nação, um país, por causa do voto de um brasileiro lá na ONU, né? Sim. E então o Israel deve essa gratidão ao Brasil e nós somos muito bem recebidos como pátria, como povo, somos muito bem recebidos lá. E a outra questão como eu falei, né, 98% dos judeus não acreditam que Yeshua é o Messias. Sim. Mas quando nós chegamos lá como cristãos, que nós acreditamos que Jesus é o Messias, quando nós chegamos lá, nós somos muito bem recebidos. Eu conheci muitos judeus lá, não messiânicos, tive aula com muitos deles, caminhei, fiquei dia a dia com os caras, mas em todo momento os caras me ensinaram
os caras me inspiraram, os caras partiram um pão comigo e em nenhum momento agrediram a minha fé. Muito pelo contrário, tudo que eles me ensinaram contribuiu, edificou, ampliou a minha fé em Jesus. E eles fazem isso, eles respeitam, eles honram, sabe, a nossa fé. Em nenhum momento eles desconstroem nada. E então, nesses dois sentidos, como gentil, e não só como gentil, mas como crendo que Jesus é o Messias, nós somos muito bem recebidos em Israel. E como pátria também, como Brasil, nós estamos em casa. Depois do Brasil, o lugar que eu me sinto melhor é Israel. Nossa, isso serve como um alívio também para nós, né? Então, porque eu sempre imaginei, né, tipo, como assim, eu sendo gentil, como eu vou ser tratado, né, lá e ver que na grande realidade não existe mesmo essa aversão toda. Não. É algo que foi pintado para nós, né? Isso aí. Nos torna algo real. E nós aqui na EDOI, na Escola de Intercessão, a gente tem falado muito sobre muitos assuntos vinculados à oração, à intercessão, coração do intercessor, história da igreja, escatologia. E sobre esse tema, o senhor já deu uma palhinha no começo. E esse movimento todo de oração, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente sente que tem uma crescente onda de oração e de intercessão sobre a volta de Cristo, sobre Maranata mesmo, não por ser moda, mas porque algo está para acontecer. A gente vê nas escrituras os profetas menores, maiores, dizendo sobre a volta de Cristo, e ele veio, mas muitas dessas promessas e profecias que foram feitas ainda não se cumpriram, né? Então, o que o senhor pensa sobre isso? O que move o seu coração a ansiar por isso e orar por Israel? Dentro dessa visão de orar por Israel, tem 2 pontos primordiais. É claro que a gente pode falar várias coisas, mas 2 pontos primordiais que a gente tem que levantar. O primeiro ponto foi o que a gente falou, né? Deu um spoiler logo no início, Salmo 122, a partir do verso 6, quando Davi está dizendo, né? Orai pela paz de Jerusalém. E ainda tem uma promessa aqui, né? Ele diz, sejam prósperos os que te amam. Orar por Jerusalém, orar por Israel, primeiro que é obedecer a palavra. Tem pessoas que, como nós, amamos Israel, a gente queima por Israel, então é fácil, né, orar por Israel e tal, profetizar, é prazeroso. Mas mesmo quem não tem sentimento, mesmo quem não tem nenhuma emoção por Israel, tem que orar por Israel, cara, em obediência à palavra. Sim. Porque a palavra diz, orai por Israel, ponto final. Mas tem uma promessa, aqueles que oram por Jerusalém, por Israel e por Jerusalém como um todo, sejam prósperos os que te amam. E então a gente ainda tem acesso ainda a essa promessa. E então Davi continua, né? Nos próximos versos aqui, no 7, 8 e 9, ele vai sempre falar sobre a paz, sempre ressaltar a importância de orarmos pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. E então, um dos motivos, um dos focos, né, da forma de orar por Israel é orar por paz. Porque enquanto há paz em Israel, a palavra vai se cumprindo. Enquanto há paz em Israel, existe ali um palco, um patamar, um alicerce, onde Deus vai completando, vai construindo a sua história. Por isso, o nosso papel. E a gente sabe que Israel é um país muito perseguido, né? O mundo todo quer perseguir Israel. Inclusive as próprias organizações, né, que deveriam proteger, estão ali oprimindo Israel, estão tirando os direitos de Israel. E então, realmente, resta o povo de Deus do lado de Israel. Resta realmente o povo de Deus orando para que se cumpra a palavra, as escrituras sobre Israel. E o segundo ponto, né, dentro da questão do Maranata, como você disse, não como uma moda, realmente não é uma moda, né? Mateus 24, nós temos ali um mapa escatológico, né, uma série de sinais que Jesus nos deixa, dizendo quando aconteceria a volta, não quantificando o tempo, não dizendo o dia, a hora, mas mostrando ali os sinais, as evidências do fim.
E, para mim, o sinal muito evidente, muito forte, que eu escrevi até em um dos livros, o último livro, Venha ao Teu Reino, falo sobre isso, escatologia, Maranata e tal, eu falo sobre, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Sabe, o evangelho do reino está sendo pregado, está sendo propagado. E o evangelho do reino vai ser pregado a uma velocidade muito grande, porque hoje nós temos ferramentas, né, cara? Sim. Paulo, para pregar o evangelho, o primeiro evangelho, o evangelho da graça, da salvação, precisava enfrentar os barcos, os cavalos. Então a velocidade, a propagação disso é lenta. Sim, demorada. Isso. Agora, no evangelho do reino, o evangelho da graça já chegou, cara, já alcançou muitos lugares, está na sua conclusão. Sim. Agora é o tempo do evangelho do reino. E então, quando o evangelho do reino for pregado em todos os lugares, e não vai levar séculos de novo para o evangelho do reino chegar, não, cara. O evangelho do reino está numa velocidade, está a luz do som aí, a luz da luz, e então ele está sendo levado. Então, depois disso virá o fim. Então, o evangelho já está sendo pregado, e então já está acontecendo no Maranata. Eu lembro, a gente era criança nas igrejas e falava, Jesus vai voltar, sim, Jesus vai voltar. Seu pai pregava muito isso. Desde pequeno. Então, só que agora esse negócio de Jesus vai voltar acabou, Jesus está voltando. Jesus está voltando, já iniciou o processo. Sim. O processo Maranata está aí. E então, o segundo ponto, primeiro pela paz, o segundo ponto é esse, Maranata. Orar com esse coração, com esse entendimento, com esse sentimento, clamando pela volta de Jesus, ansiando pela volta dele no Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, assumindo Jerusalém, governando Israel e governando o mundo através de Israel, estabelecendo a justiça, removendo o pecado, a iniquidade, todo o processo de restauração que vai acontecer ao longo do milênio. E então nós temos que orar por Israel com esse entendimento, dizendo, eu acredito nisso que vai acontecer e eu chamo isso, né? Como Pedro mesmo diz, não adianta só você acreditar, mas você tem que viver como tal, né? Você tem que ter um estilo de vida maranata, clamar pela volta, ansiar pela volta. E então, são as duas formas que nós devemos olhar, nos comportar e orar por Israel, orar por Jerusalém dessa forma, pela paz e pelo Maranata. Sim. Nossa, eu fico vendo os apóstolos, lógico que quando Cristo subiu e enviou o Espírito Santo lá, Atos 2, mas aquela galera tinha uma grande expectativa pela volta de Cristo, como se fosse iminente já, né? Então, para eles era amanhã. Isso. Cristo voltará amanhã. Isso. E eu lembro, nasci, fui criado em Assembleia de Deus, então sempre, de 15 em 15 dias, vinha alguém pregar e falava sobre a volta de Cristo. E eu lembro que isso trazia temor, isso trazia tremor e também uma ansiedade por estar junto ao noivo. Só que passou um tempo e cessou, sabe? Esse clamor, orações, intercessões, e acabou cessando isso, né? E nós precisamos voltar os nossos olhos a esse lugar, né, pastor? E eu fico muito feliz em ver agora, não por moda, mas sim porque o cerco está se fechando. Então a gente vê Rússia e Ucrânia e o nosso coração já começa. Lógico, a palavra diz que quando a gente vê e ouvir rumores de guerras, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Isso aí. Então, tipo, existe algo que já está acontecendo, sabe? E como nós, como gentios, como nós, como cristãos, né? Você que está aí ouvindo a gente, como a gente precisa se mover? Vamos ficar à toa? Vamos deixar... Ah, não, isso vai ser só uma modinha que vai passar e tal. Mas o que, na sua opinião, né? O que você acha que nós precisamos encarnar nesse tempo, assim, tão urgente, onde o circo está se fechando, né? Nós precisamos, como você disse, né? Ser atingidos, contaminados por esse clamor, por essa chama que ardia no coração dos apóstolos da igreja primitiva, né? Eles precisam ser a nossa referência. Nós sabemos que a história da igreja primitiva nos inspira, mas nós não somos mais a igreja primitiva. Olhando para as escrituras, nós somos a igreja de Apocalipse, né? As 7 igrejas. Então, nós somos aquela igreja.
mas precisamos continuar tendo como referência a igreja primitiva. E então esse calor, esse amor, esse anseio, esse desejo da igreja primitiva precisa nos atingir. E então nós precisamos restaurar isso, nós precisamos voltar a isso, sabe? Nós precisamos recomeçar nessa chama, que essa chama mantenha acesa, queimando em nós. E que chama é essa? A chama do clamor Maranata. Nós precisamos chorar, nós precisamos desejar, nós precisamos sentir saudade, né? E até esses dias alguém me perguntou como sentir saudade de alguém que você nunca viu. Isso é normal, né? Porque você sente saudade de alguém que você viu e não vê mais. Então, se a gente não viu Jesus, como sentir saudade, né? E a saudade talvez possa não ser a melhor palavra, mas é o desejo, é o anseio, é a expectativa de estar com Ele, né? E então a gente não pode, como a gente ouve em algumas canções, a gente não pode dizer que tá tudo bem, tá tudo legal, não, tá faltando alguma coisa. Ele tá faltando, ele está fazendo falta aqui. E a gente precisa ter esse entendimento que quando ele estiver aqui, quando ele vier, as coisas vão melhorar muito, né? Por muito tempo a gente foi ensinado, doutrinado a ter medo da volta de Cristo. Eu, quando era criança na igreja que falava que Jesus está voltando, eu ficava com medo, eu nem dormia. Já segurava a cadeira aqui. Porque Cristo voltar, para mim, estava associado em eu ir para o inferno. Sim. Né? Era aquele terror que colocava. É o fim, vai acabar com tudo. Isso aí. Uhum. E o entendimento, eu fui ensinado, né, não pela Bíblia, mas pelos filmes de Hollywood, que Apocalipse o mundo ia acabar, né? A Terra ia ser destruída, ia acabar tudo. Então, eu nunca desejava o fim, nunca desejava o Maranata, porque era tudo ser destruído e eu ir para o inferno. E então, quando nós recebemos o verdadeiro entendimento, né, a verdadeira revelação da palavra, e entendemos que Maranata é socorro, Maranata é o melhor tempo, né? Muitas promessas que estão na palavra que a gente fica tentando trazê-las para os dias atuais, né? Restituirei os anos que foram consumidos e tal. A gente tenta trazer para o dia de hoje, mas isso não é hoje. Isso vai acontecer no milênio, isso vai acontecer na volta de Cristo. As promessas estão condicionadas a esse tempo, né? E então, como não ansiar por esse tempo? Como não esperar pelo tempo? Sim. Que não haverá mais dor, não haverá mais choro. Como não esperar pelo dia de poder comer uma picanha com gordura e não infartar? Seria bom. Então, cara, vai ser magnífico, né? Então, ansiar por esse dia é essa chama que precisa queimar em nós. Sim, porque a gente estudou aqui e é realmente, pastor, quando a gente fala sobre o fim, já dá um temor, adolescente, criança, assim, não, pai, Jesus vai voltar não, porque vai acabar com tudo, vai destruir tudo. Mas, na verdade, o fim, na verdade, é o propósito, né? Então, escatologia não é o estudo do fim que vai acabar tudo. O fim desse tempo e o início do próximo. Exatamente. É o propósito de Deus, é o propósito final de todas as coisas, que na verdade é o começo de todas as coisas. Isso. Começou no jardim, vai terminar numa cidade, cara. Nova Jerusalém, Cristo reinando, todo mundo ali. E vai ser uma loucura. Mas eu fico também triste também, por mim também. Eu me coloco nesse lugar. Porque às vezes passa dias, semanas e eu não derramo uma lágrima por anseio pela volta de Cristo, né? Uau. Então, o salmista vai dizer que foi plantado em nosso coração, né, essa semente que nos dá esse anseio pela eternidade. Então, é o que essa pessoa te perguntou, né? Como temos saudade de algo que nós nunca vimos, né? Porque já foi plantado em você, já foi plantado em mim, né? Mas, na verdade, traz à luz o quanto nós estamos distantes, quanto falta lágrimas no nosso coração sobre a volta de Cristo, né? É verdade. Nós não fomos preparados, nós não fomos construídos só para o tempo, só para o temporal. Sim. Nós somos eternos, nós fomos construídos para a eternidade. Enquanto Adão e Eva estavam no jardim comendo da árvore da vida, eles eram eternos. Sim. Quando foram tirados de lá, que não são mais eternos, mas nós voltaremos a ser eternos. E então, por isso há esse desejo, essa ansiedade pela eternidade, porque nós somos eternos, nós seremos eternos, nós viveremos eternamente. Mesmo aqueles que serão condenados, também viverão eternamente, serão condenados eternamente.
viverão na condenação eterna, mas não deixarão de estar na eternidade. E então a verdade é essa, que nós somos eternos e nós precisamos ansiar. Esse período é temporal, é passageiro. O maior está por vir, que é a eternidade. O melhor está por vir, que é a eternidade. E então precisa sim haver esse desejo, esse anseio. E só uma observação entre essa questão de como ter saudade de quem nunca viu, né? A gente pode tomar o casamento judaico como exemplo, né? A noiva e o noivo, no casamento antigo, judaico, eles não se conheciam pessoalmente. O noivo, o pai do noivo escolhia uma noiva para ele, a família do noivo, o pai escolhia uma noiva, e então o noivo não conhecia, não via a noiva, e a noiva também não conhecia o noivo, até o dia do casamento. Mas era enviado um amigo do noivo para que pudesse estar com a noiva em todo esse período que ela estava sendo preparada, e o amigo do noivo tinha o compromisso, a responsabilidade de falar do noivo para a noiva. E então, quando ele ia falando das virtudes, o noivo é generoso, é lindo, maravilhoso e tal, porque é meu amigo, e o meu amigo está lá me representando, está falando de mim. Sim. E sabe o que acontecia com aquela noiva que nunca viu o noivo? Se apaixonava. Sim. E ela ficava loucamente apaixonada pelo noivo até o dia do casamento. E quando ela chegava para se casar, ela já estava com saudade, ela estava apaixonada por alguém que ela não conhece. E então, se tem hoje pessoas que ainda não estão chorando pelo noivo, se ainda não estão desejando o noivo, é porque os amigos do noivo precisam se levantar. Precisamos falar para a igreja, precisamos falar da noiva sobre o noivo. Nós que conhecemos o noivo, precisamos falar para a igreja. E a igreja precisa se apaixonar pelo noivo. Então, por isso, vamos então ter a noiva, a igreja derramando lágrimas, loucamente apaixonada e desejando o grande dia das bodas. Até que ele venha. Até que ele venha. E faz muito sentido. Nós porque você que está escutando a gente acha que para você é fácil, né? Pastor, você é missionário também. Mas te falar uma coisa, você também é missionário, viu? É isso aí. Então, não resume, tô aqui numa base missionária, vivendo de missões integrais. Então, a tarefa de espalhar as boas novas é só do Igor e do pastor. Não, nada a ver. A tarefa é de todo aquele que nele crê. Aí já tá tomando uma cajadada do missionário. O pastor nem precisou falar nada. O missionário pegou o cajado e Meu Deus. Não, é porque às vezes a gente pensa nisso, né? Isso aí, então, tá certíssimo. Nós somos os amigos do noivo. Então, é o nosso dever espalhar essas boas novas e dizer mesmo como o noivo é. Falar sobre o caráter e a natureza do noivo. Dizer o que o noivo espera da sua noiva. E isso é mesmo um incentivo, né, pastor? Para você abrir sua boca, sabe? Não é algo difícil. Não. Isso diz muito sobre o seu relacionamento com Deus também. Então, quanto menos você fala, provavelmente é porque você tem pouco relacionamento, né? Mesmo que seja na simplicidade, fale, faça, né? Porque Saul ofereceu a armadura para Davi, para lutar contra Golias. Davi tentou usar, não deu certo. Não deu. A armadura é top, né? A armadura do rei, né? É a melhor de todas, né? Ficou pesada, inflexível. Davi foi na sua simplicidade, com a sua funda, com a sua pedra, e cumpriu o propósito. Sim. Mesmo que seja na simplicidade, vale a pena falar, fazer, porque aí o propósito é cumprido. Se a gente quiser inventar muita coisa, vai dar ruim. Então, pastor, para finalizar, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para nós mesmo sobre essa importância de caminharmos nesse movimento de oração por Israel, ansiando pela volta de Cristo e mesmo ser esse amigos do noivo, gostei muito disso, que você poderia falar para nós como geração mesmo, e um incentivo ou algo do tipo que nos traz esse sentimento de urgência sobre esse assunto. Nós somos a geração do fim.
não é um jargão, nós somos a geração do fim. No período agrícola de Israel, ele foi planejado, assim como em todos os países, é claro, mas especificamente Israel, dentro do calendário de chuva. E então se coloca para plantar as sementes no período onde há chuva. E então, geralmente na primavera, o período que tem chuva. E então, antes do período da chuva, às vezes acontece de chover. E então essa chuva ela é importante porque essa chuva ela vai preparar a terra e vai facilitar o plantio. E essa chuva em Israel foi chamada da chuva temporã. Uma chuva que vem antes do período da chuva mesmo, uma chuva que vem inesperado, vem antes da hora, mas essa chuva prepara, amolece a terra. Então, quem vai trabalhar ao longo daquele período ali, o período de plantar, vai ter facilidade. E então, plantou ao longo daquele período, choveu e tal, e agora está encerrando o ciclo. E nesse ciclo que está encerrando, pode ser, algumas vezes, acontece a chuva depois do período, uma chuva inesperada que vem depois. Essa chuva é a chuva seródia. Essa chuva ela vem depois do período da chuva, depois do período agrícola. E sabe o que essa chuva faz? Prepara para a colheita. E então, um entendimento, um batismo que eu tive há um tempo atrás foi que Atos 2 foi a chuva temporã. Foi a primeira chuva que preparou a terra para a semente ser lançada. E por 2000 anos estamos aí lançando a semente. Mas a colheita está próxima. Está muito perto da colheita. Sim. Mas entenda uma coisa, tem mais uma chuva. Antes da colheita acontecer, tem mais uma chuva. Sim. E essa é a chuva seródia. Assim como Atos 2, sabe, o que os profetas disseram, que o Senhor viria, não se cumpriu completamente em Atos 2. Atos 2 foi parcial, foi a chuva temporã. Tem mais uma chuva prometida. Sim. Quando Joel fala sobre a chuva, profetiza, tem mais uma chuva. E essa chuva, ela virá antes da colheita. A colheita está próxima. E a chuva, então, essa descida do Espírito Santo, esse avivamento está muito próximo. Sim. Então, o meu conselho é, vamos ansiar pelo Maranata, pela volta de Cristo, e vamos ansiar por essa vinda do Espírito Santo, por essa descida, pelo último grande avivamento antes da volta de Cristo. Amém. Amém. Ficamos com essa mensagem, na verdade. E obrigado a todos vocês que acompanharam esse bate-papo com o pastor. E nos vemos na próxima. Beleza? Beleza. Fechou? Muito obrigado pela atenção. É nóis, gente. Tamo junto.